Antes de mais, muito boa tarde a todos. Peço desculpa por este pequeno atraso, mas foi devido à sessão plenária, que se estendeu um pouco mais do que estava programado. Sejam bem-vindos ao Grupo de Trabalho dos Voos Civis Noturnos. Hoje temos uma audição conjunta das duas associações. Agradeço, em nome deste Grupo de Trabalho, a vossa presença e a vossa disponibilidade para aqui estar. Vamos dar início às apresentações. Vamos começar pela Associação Zero, onde o Sr. Presidente, Dr. Francisco Ferreira, vai iniciar a apresentação da Associação Zero e onde terá entre 8 a 10 minutos para fazer a mesma. Muito obrigado. Passo a palavra. Muito boa tarde a todos, muito obrigado, Sr. Deputado. Vou então passar desde já a apresentação dos slides que conseguem também ver ali dentro do possível. Isto foi uma campanha que a Zero tem estado sempre muito preocupada com esta questão dos voos noturnos e estamos a falar, acima de tudo, por causa dos efeitos na saúde, nas diferentes camadas da população. Eu gostaria de vos chamar a atenção que há diretrizes da Organização Mundial de Saúde, em particular para a Europa. Elas foram emitidas em 2009 e elas fornecem aos governos justificações muito fortes sobre a necessidade de regularmos o ruído noturno e quais as orientações claras e os limites desejáveis. Aquilo que é explícito nestas regulamentações da OMS é que a exposição noturna média anual não deve exceder 40 decibel, correspondente ao som de uma rua tranquila. Portanto, esta é a exposição desejável. As pessoas expostas a níveis mais elevados ao longo do ano já sofrem com distúrbios do sono e de insónia, e a exposição média a longo prazo, a níveis acima de 55 decibel, já têm problemas de mortalidade elevada, nomeadamente por causa de pressão arterial elevada e ataques cardíacos. Ora, esta é uma figura desse relatório que vos mostra naquela zona, precisamente, não sei se já estou muito longe ou não. Não, ainda se consegue ver. Aqui têm, portanto, os problemas da motilidade do sono, portanto, das pessoas se moverem mais devido à perturbação do sono. Aqui têm o risco de infarto. Esta linha aqui azul tem a ver precisamente com... esta linha azul tem a ver com as perturbações de sono. Esta linha vermelha, se calhar não conseguem ver, é ali a partir dos 50 a 55 e tem a ver com o número de infartos. E aqui tem a ver com as queixas em termos de percentagem da população afetada. Há muitos estudos sobre o ruído noturno, portanto, não é algo que nós possamos dizer que é pouco conhecido, muito pelo contrário. A Zero, neste sentido, e no que diz respeito ao aeroporto de Lisboa, e obviamente o aeroporto de Lisboa é aqui o caso para nós mais dramático, dizer-vos já que nós admitimos que possa haver, apesar da legislação do ruído apontar para a meia-noite às 6 da manhã, e essa legislação, como certamente sabem, vem desde 2004, na sequência vem desde o ano 2000, o chamado regime legal da poluição sonora é de um decreto-lei do ano 2000. Depois saiu esta portaria sobre os voos em 2004, admitindo exceções. E depois, em 2007, saiu o novo decreto-lei que revogou o de 2000 relativo ao chamado regime geral do ruído. Portanto, nós temos focado mais em Lisboa, mas admitimos que, efetivamente, possa haver algumas diferenças entre os aeroportos e, certamente, depois poderemos falar sobre isso. Em julho de 2019, nós fizemos um conjunto de medições no Campo Grande e fizemos também uma contabilização dos voos durante o período noturno. E isto, atenção, que o período noturno, como certamente sabem, para efeitos de ruído, é entre as 11 da noite e as 7 da manhã.
Mas nós avaliamos o período de exceção, que é entre a meia-noite e as 6 da manhã. E podem ver o número total de voos que não deveria ultrapassar os 96 e que nós atingimos 177, 183, 188, 188, uma média de 184 voos, ou seja, o dobro daquilo que era o que estava previsto como exceção na legislação. Há um outro aspecto também crucial aqui, é que, portanto, quer o total diário, quer o total semanal foram muito acima, e há uma questão também importante, é que todos estes voos considerados entre a meia-noite e as 6 da manhã não são contabilizados pela ANA Aeroportos de Navegação na sua avaliação do ruído, o que é efetivamente inadmissível. Ou seja, eles não, como é um regime de exceção, não contabilizam dentro daquilo que é o limite noturno durante o período da noite. Ora, estas são medições feitas agora em plena pandemia, não no período já pior, mas ainda antes do desconfinamento, e eu gostava de vos mostrar os valores que nós obtivemos. Em 2019, reparem, a legislação diz-nos que para o período das 24 horas nós não podemos ultrapassar 65 e nós medimos 74. No ruído noturno, portanto, para o indicador noturno, entre as 11 da noite e as 7 da manhã, nós não podemos ultrapassar 55 e nós medimos 66. Isto em 2019. Em 2020, nós não podíamos ultrapassar os mesmos 65, mas medimos 62. Ou seja, mesmo em tempos de pandemia, com quase 100 voos e com algum trânsito reduzido, nós conseguimos cumprir o que está na legislação, mas a diferença são 3 decibel, no total do período das 24 horas. E no ruído noturno, nós tivemos 54 decibel, portanto, cumprimos. Eu sei que vocês eu não me apercebi das cores. Ali o medido são, aqui, este medido são 62 e aqui este medido, em baixo, são 54. Portanto, conseguimos cumprir, efetivamente, a legislação. Mas o que é que isto significa? Isto significa que nós nunca conseguiremos cumprir, porque não houve aqui nenhum voo noturno, nós nunca conseguiremos, com o aeroporto a funcionar ali, garantir este cumprimento. Portanto, que fique claro que esta questão dos voos noturnos são uma medida paliativa, mas para nós apenas provisória, porque não vamos conseguir cumprir nunca a legislação do ruído naquela zona. Eu só gostaria, para terminar, de vos mostrar 2 gráficos. Este é o gráfico entre 4 e 6 de julho de 2019. Tudo o que vêm ali são os aviões a passar por cima do Campo Grande, naquela banda que está ali assim por cima, não é? Eu não sei se consigo aqui. Portanto, tudo isto são aviões, ok? Portanto, isto é o ruído do tráfego no Campo Grande, que durante a noite recua, não é? Mas há aqui uma série, aqui é difícil de ver, mas depois poderão ver com maior pormenor. Eu tenho uma série de aviões ali à meia da noite e aqui são as bandas até à 1 da manhã e a partir das 5 da manhã. Portanto, isto é o cenário que se compara muito bem com este. Este é o cenário durante a pandemia. Ou seja, quer dizer, a mesma escala, o ruído dos carros, não é? Mas sem eu ter aqui praticamente os aviões a afetar. E aqui tem a comparação dos dois, se quiserem perceber a diferença de eu ter ou não ter aviões, não é? Só para terminar, o nosso apelo é que percebam que, efetivamente, a poluição acústica mata. Quer dizer, são 12 mil mortos prematuros, morrem prematuramente 12 mil pessoas na Europa à custa do ruído. E o ruído dos aviões é um dos casos paradigmáticos. Aeroportos como Genebra, Zurique, Frankfurt, Munique não permitem efetivamente qualquer exceção. E a portaria de 2004 abre, apesar de nós também termos ouvido as declarações da parte da ANAC, abre
todo um conjunto enorme de exceções que podem ser garantidas. Porque o tráfego aéreo permitiu, porque o slot tem uma banda, porque houve vento contra. Quer dizer, a questão aqui é que nós, se fôssemos rigorosos, como muitos outros aeroportos são no resto da Europa e noutros locais, nós não teríamos efetivamente garantido o sossego às pessoas que moram naquela zona. Já agora dizer-vos, só mesmo para terminar, que de longe as maiores queixas são Lisboa. E, como digo, a nossa opinião é que o aeroporto tem que sair de Lisboa mais cedo ou mais tarde. Percebemos que isso é uma coisa que não se faz e por isso mesmo é que nós queremos discutir Lisboa e Montijo e o futuro, mas não é essa a questão que aqui nos traz. Retirar os voos durante a noite é um passo extremamente importante. No Porto temos tido também algumas queixas em Faro, mas têm a ver com a rota de aproximação e não temos queixas nem relativas aos Açores nem relativas à Madeira. Portanto, isso talvez vos dê aqui algum termo de comparação que pode ser importante depois na ponderação dos diferentes locais. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Doutor. Agradeço-lhe o seu poder de ter cingido ao tempo que lhe foi atribuído. Passo a palavra ao Sr. Doutor, ao Secretário-Geral da Associação Portuguesa de Transporte e Trabalho Aéreo, Sr. Doutor Rogério Pinheiro. Faça favor. Sr. Presidente da 11ª Comissão Parlamentar, senhoras e senhores deputados aqui presentes, senhores representantes das associações da sociedade civil, meu caro, boa tarde a todos. A APTA, a Associação Portuguesa de Transporte e Trabalho Aéreo, é uma associação criada em 1993, atualmente com 27 anos, e que pugna a sua atuação pela defesa dos interesses dos operadores do transporte aéreo regular e não regular de passageiros, bem como os restantes industriais do setor mais amplo da aviação civil nacional, onde se incluem a aviação executiva, o combate a incêndios, os voos de ambulâncias, formação e treino, manutenção aeronáutica, etc. Eu aproveito este ensejo e agradeço desde já o convite, porque me permite perder aqui 15 segundos para tentar cativar a vossa atenção para esta parte do setor da aviação civil nacional, que os governantes têm ao longo do tempo dado uma atenção exclusiva à TAP e, no âmbito mais regional, à SATA. São as únicas empresas em Portugal que garantem o transporte aéreo regular de passageiros. Têm sido descuradas pelos governantes as empresas que garantem o transporte aéreo não regular de passageiros, de elevada importância em matéria de turismo, estão a lembrar da iFly, da White Airways, da Euroatlantic. Têm sido descuradas as empresas que garantem a aviação executiva, estão a lembrar da JME e da Omni e da NetJets. Tem também sido descurado um enorme universo de escolas de formação e treino de pilotos, escolas de formação de tripulantes de cabine, empresas no âmbito da manutenção aeronáutica e empresas que se dedicam ao combate a incêndios rurais e voos de ambulância. Trata-se, como podem entender, de um setor da aviação civil que se desenvolve para além da TAP e que representa um volume de negócio da ordem dos 4 mil milhões de euros ano e garantem cerca de 10 mil postos de trabalho. Serve esta introdução só, e não vos roubo mais tempo neste domínio, para vos traçar um retrato tão próximo do real quanto possível e para vos apresentar um setor económico da aviação civil nacional que raramente é lembrado ou acarinhado pelo Estado. Em matéria do que aqui nos traz hoje, os projetos de lei do PAN e do Bloco de Esquerda, tendentes a restringir os voos noturnos, cumpre salientar que a APTA, desde 2004, tem dedicado especial atenção à componente do impacto ambiental associado à atividade aeronáutica em geral, tendo participado como parceiro em projetos liderados pelo LNEG e tendo acompanhado os projetos que visavam o desenvolvimento de biofuel e motores elétricos para a aviação e tendo acompanhado os projetos de desenvolvimento de motores que cumpram o triplo objetivo de reduzir consumo, reduzir emissões e reduzir ruído. A nossa sensibilização neste domínio é total, bem como para a larga maioria dos operadores, sendo que, dos que conheço,
todos têm programas de acompanhamento destes, todos têm setores de acompanhamento destes programas ambientais. Relativamente à questão do ruído e de acordo com a nossa interpretação, ambos os diplomas visam implementar emendas aos regulamentos atuais em matéria de ruído e que determinam a restrição total da operação aérea no período noturno. As preocupações expressas pela OMS, que já foram referidas, e os regulamentos aprovados pelo Parlamento Europeu sugerem que os Estados-membros realizem uma avaliação constante dos níveis de ruído em redor dos aeroportos, bem como a implementação de medidas que visam garantir os direitos das populações em relação ao seu bem-estar. O setor do transporte em geral, já vimos o ruído que o trânsito faz, mesmo quando não há aviões. O setor do transporte em geral e a aviação em particular são os setores que têm maior impacto nos distúrbios do sono. Isto para nós é perfeitamente claro, não temos a mais pequena dúvida e aderimos ao princípio. As propostas de alteração mencionadas, além do bem-estar da população e do objetivo proposto pelas autoridades portuguesas para rever os regulamentos atuais, expressam uma preocupação em relação ao crescimento esperado do tráfego nos aeroportos do território nacional e, consequentemente, o aumento do número de voos ocorridos durante o período noturno, isto é, das 0 às 6. Essa preocupação, perfeitamente expressa nos dois diplomas e que nós aderimos, seria aceitável se a situação da pandemia do Covid-19 não tivesse ocorrido. Eu lamento dizer, mas lamento profundamente, e penso que os senhores também estão comigo nesse lamento, que infelizmente os preâmbulos dos dois documentos que eu recebi estão fora de timing, porque um foi feito em fevereiro, o outro foi feito em novembro, creio, e as projeções de voos de atividade aeronáutica que estão aqui expressos, Deus queira que venhamos a alcançar daqui a 2 ou 3 anos. Porque, infelizmente, o preâmbulo, o resultado final, o objetivo final, eu não o discuto, não o contesto, mas os preâmbulos estão completamente desfasados do tempo, não é do tempo, da realidade que se vive atualmente. Devido à situação de pandemia, houve, como bem sabem, uma diminuição considerável na procura do tráfego aéreo e, de acordo com as melhores expectativas fornecidas pelo Eurocontrol e outros organismos que promovem estes estudos de tráfego, o número de voos registados antes da pandemia não será alcançado antes de 2022-2023. Muitas transportadoras aéreas vão reduzir as suas frotas, tripulações e outros recursos humanos. A confiança do consumidor, passageiros, diga-se, está em níveis muito baixos e a preocupação com a segurança da saúde individual é a mais alta registada em muitos anos, superando mesmo o efeito no setor provocado pelos atentados de 11 de setembro nos Estados Unidos. Face ao exposto, e assumindo-se a APTA, eu gostava de salientar isto, como estando totalmente a favor dos motivos e da finalidade das propostas de lei em análise, acreditamos, contudo, que várias medidas mitigadoras podem ser tomadas antes de se restringir ou proibir completamente os voos noturnos, isto na atual circunstância. A introdução de tais medidas permitirá um equilíbrio entre o bem-estar das pessoas e o desenvolvimento económico, com a manutenção de voos intercontinentais regulares e não regulares, que são aqueles que são particularmente afetados pelo cruzamento de fusos horários, uma vez que os voos noturnos são uma parte importante das operações aéreas. As diferenças de horário num sistema de transporte global interconectado significam que é difícil evitar voos à noite e de manhã cedo. Uma chegada matinal significa que os negócios de um dia inteiro podem ocorrer para alguns passageiros, enquanto que outros podem ser transferidos para um voo de conexão em Lisboa e, portanto, são voos particularmente importantes do ponto de vista comercial e do ponto de vista económico. Assim, a APTA recomenda a introdução das seguintes regras adicionais destinadas a reduzir os níveis de ruído durante o período noturno, a saber, primeiro, redução dos movimentos aéreos diários e semanais previstos nas várias portarias de exceção. Como sabem, as portarias de exceção, e foi aqui bem referido, permitem aqui, por exemplo, no caso de Humberto Delgado, 26 movimentos aéreos por dia e 91 por semana no período noturno. Nós temos a nítida sensação que, com o estado
em que a circulação aeronáutica se encontra, estas exceções podem se reduzir, francamente, eu apostaria que se podem reduzir a um terço destes valores. Número 2, discriminação das chegadas e partidas. Como sabem, o impacto da aterragem e da descolagem é diferente do ponto de vista do ruído e penso que havia algum benefício em discriminar estas duas situações. A divisão do fluxo de tráfego entre o aeroporto Humberto Delgado e o futuro aeroporto de Montijo, sem permitir que se aumentassem o número total de voos autorizados durante o período noturno. Isto quando o aeroporto estiver a funcionar, o de Montijo. Restringir os movimentos totalmente a certos tipos de aeronave com base no nível do ruído. Introdução de um sistema de contagem de cotas em cada avião, é um sistema utilizado, ao qual será atribuído pontos com base nos níveis de ruído da própria aeronave. Quanto mais ruidoso for o avião, maior o número de pontos que afetam a sua operação noturna. Se um avião aterrar ou descolar durante o período de cota noturna, das 0 às 6, os seus pontos contam para um limite, com base no facto de estar a operar durante o período de verão ou de inverno, e este sistema de contagens foi desencorajado, foi projetado essencialmente para desencorajar o uso de aviões mais barulhentos, mais antigos, e incentivar o uso de aviões mais silenciosos. Por exemplo, nesta nossa proposta de ponderação, nenhum avião com uma pontuação muito alta, dos mais antigos e mais barulhentos, pode operar fora durante o período de cota noturna. Devo chamar a atenção neste domínio o esforço que a TAP tem vindo a fazer ao longo dos anos para renovar a sua frota naquele triângulo, para obter aviões com motores com menos consumo, menos emissões, menos ruído. E, portanto, esses são os aviões que poderiam ser utilizados. Estabelecer limites com base na sazonalidade, na dicotomia verão-inverno, com maior porcentagem... Agradeço-lhe que conclua, também já passaram uns 10 minutos. Muito obrigado. Monitorizar e supervisionar a aplicabilidade de tais regras, embora nós tenhamos tido aqui a informação por parte da ANAC, nesta Casa, de que eles estão a levantar os autos de contraordenação por utilização indevida do período noturno, há que monitorizar de uma forma muito próxima e supervisionar a aplicabilidade destas regras que nós propomos, acompanhar a avaliação constante da evolução e procura de tráfego aéreo após o Covid-19, bem como a evolução das obras do aeroporto de Montijo. Portanto, nós projetávamos esta discussão para o fim, ou quando se começasse a alcançar o equilíbrio que tínhamos antes do Covid, reavaliar, nessa altura, a proibição noturna total após o verão de 2022 ou 2023, conforme a situação. Com a aplicação da fiscalização apertada destas recomendações, a APTA considera que será possível manter até 2022 ou 2023, ou até a entrada da operação do novo aeroporto de Montijo, a atual regulamentação dos voos noturnos, aplicada antes do episódio de obras do aeroporto Humberto Delgado, e no cumprimento das propostas que aqui apresentamos. Nesta circunstância, a APTA considera que deve ser abandonada a intenção de proibir desde já a totalidade dos voos noturnos, sem que sejam analisadas e discutidas as propostas agora apresentadas, e propomos a implementação destas medidas adicionais de mitigação para reduzir os níveis de ruído no aeroporto Humberto Delgado, bem como nos outros aeroportos onde comecem a existir queixas. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Sr. Dr. Rogério Pinheiro. O que eu lhe gostaria de pedir, se fosse possível, era se poderia depois nos fornecer a sua intervenção. É possível? Quer que assine ou sem assinar? Não, entrega só aqui aos serviços para ficarmos com a Muito prova. bem. Muito obrigado pelos seus contributos. Vamos passar agora à ronda de intervenções. Vamos começar pelo PS, com a deputada Maria da Luz Rosinha, que tem a palavra. Muito obrigada, Sr. Coordenador. Muito boa tarde às senhoras e senhores deputados. E eu saúdo, desde logo, o Sr. Presidente da Associação Zero, professor Francisco Ferreira, bem assim como o Sr. Secretário-Geral Rogério Pinheiro, da APTA. Diria que nós estamos a fazer vale sempre a pena fazer esta discussão, principalmente porque nós temos evoluído no sentido inverso do objetivo. E a questão da saúde pública
é algo que tem que ser considerado, que tem que estar em cima da mesa com uma importância muito grande e com um sentido de responsabilidade ainda maior, diria eu. Hoje fazemos estas audições na base de duas propostas apresentadas respectivamente pelo Bloco de Esquerda, que se propõe interditar os voos noturnos, e pelo PAN, que se põe restringir a força maior os mesmos voos. É bem conhecido, desde logo, o trabalho desenvolvido pela Associação Zero, a luta que faz nas questões do combate ao ruído e não só, mas neste caso ao ruído, e eu tenho uma pergunta que serve para os dois e que tem a ver com o seguinte: há várias, aliás, já foi aqui verificado, há uma legislação que contempla exceções, mas que são sempre ultrapassadas essas exceções. Esta é a realidade. Deveria haver, e haverá seguramente, fiscalização, mas deveria haver penalizações sérias. Agora coloca-se aqui uma pergunta, que é: as penalizações muitas vezes beneficiam o infrator, porque o seu montante face ao proveito que vem de cometer a mesma infração é substantivo. Nós, quando falamos que o aeroporto de Montijo será dissuasor do aeroporto de Humberto Delgado, é verdade, mas o aeroporto de Montijo é uma quimera há muito tempo e não sabemos ainda quando é que estará concretizado. Por isso, eu pergunto: reduzir as exceções àquilo que está consagrado na legislação seria já um grande passo, mas consideram que isso é suficiente ou não? Também sabemos que estamos a fazer esta discussão num momento particular, num momento em que não há voos noturnos, nem diurnos, não há voos. E por isso estamos todos mais sensíveis para este problema, porque as pessoas nestes meses tiveram a noção exata, mesmo aqueles que não tinham, daquilo que era o prejuízo que tinham em termos de ruído, na sua qualidade de vida. Se calhar alguns nem conseguem dormir bem porque não têm o barulho dos aviões. Isto às vezes acontece. Mas, efetivamente, penso que para darmos passos sérios em relação ao objetivo, e são conhecidas as posições, quer da Câmara Municipal de Lisboa, que tivemos a oportunidade de ouvir há dias atrás, da Câmara do Porto, de Matosinhos, consideram que este processo pode ser um processo gradual e quais seriam os efeitos que a observação das regras nos traria. Obrigada, Sr. Coordenador. Okay. Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o deputado Nuno Carvalho. Tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimentar os presentes, quer a Associação Zero, quer a APTA, e agradecer muito a exposição que aqui trouxeram. Indo de encontro à mesma, parece-me ficar claro que nós temos a oportunidade de voltar a este tema com uma possibilidade de ter uma fase de mitigação, que é naturalmente importante, e por isso é evidente que, do ponto de vista legislativo, uma fase de mitigação permitirá reduzir numa primeira instância e depois resolver o problema de fundo, ou estrutural. E, portanto, a primeira questão é, de facto, saber se percebi bem esta matéria, que nós temos e poderemos passar por uma fase temporária de mitigação imediata. Sendo certo que aqui, quando nós colocamos o ponto no imediato, estamos sempre a falar no imediato após os voos começarem a ocorrer, e não é no presente. Eu registrei aqui alguns números que foram fornecidos e que volto a agradecer por parte da Associação Zero, relativamente aos voos, sendo certo que eu subentendo que são todos voos civis, que é o que estamos aqui a tratar, não é? Naturalmente, mas depois também sob a observação que fez da Câmara Municipal do Porto, perdão, do município do Concelho do Porto, porque nós ouvimos aqui o Sr. Vice-Presidente da Câmara Municipal do Porto, que não identificou especial problema sobre esta matéria. E eu não sei se o problema é mesmo no Concelho do Porto, que fez referência, ou será em outros concelhos ao lado. Daí colocar-lhe essa primeira questão. No que diz respeito a estas matérias que ainda aqui foram abordadas, gostaria de também perceber, no contexto do tipo de aviões que estamos aqui a falar, se dentre os resultados que foram observados por parte da Zero, se identificou ou se foi possível identificar, ou se porventura tem conhecimento
daquilo que é possível diminuição que venha a ocorrer em função do tipo de avião, do efeito prático para as pessoas, a nível de decibéis, etc., para nós sabermos se, enfim, se há uma diferença muito grande entre aviões antigos e aviões novos. Percebemos que há uma diferença, mas não conseguimos entender qual o nível de ruído é que isso significa em termos quantitativos. Por último, queria também poder aqui perceber, no que diz respeito à questão estrutural de resolução deste problema, que passará, como é evidente, por conseguir que o aeroporto Humberto Delgado funcione com um menor número de voos, não há outra forma de poder resolver isso, sendo certo que outra solução poderia passar por não existir onde existe, mas isso seria uma discussão ainda muito mais longa, mas dentro daquilo que é a retirada de voos do aeroporto Humberto Delgado, eu gostaria de saber se porventura conseguem-nos dar uma percepção se as soluções que estão previstas, designadamente do aeroporto do Montijo, permitiriam, nos termos em que ele está projetado, permitiriam que essa redução viesse a acontecer, quer do ponto de vista dos voos diurnos, quer noturnos, uma vez que eles estão, enfim, têm uma determinada interação, como até foi referido aqui pelo Sr. Secretário Executivo da APTA, porque a diminuição do número de slots durante o dia pode ajudar a que à noite exista uma retirada de voos. E, portanto, perceber se este aeroporto de Montijo poderá, efetivamente, ajudar nessa redução imediata do nível de ruído que se verifica no aeroporto Humberto Delgado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, ao Sr. Deputado Nelson Peralta. Tendo a palavra. Sr. Coordenador, antes de mais gostaria de agradecer a informação e toda a intervenção que aqui nos deixaram. É bastante útil neste processo de especialidade. De facto, o Bloco de Esquerda, quando escreveu o seu projeto de lei, estávamos num tempo diferente, onde havia muitos voos noturnos. Agora, a aviação, obviamente, está com muito menos voos. Mas julgamos que isso também simplifica o nosso trabalho, porque significa que no momento onde não há a pressão comercial, não há a pressão de grande procura por voos noturnos, nós podemos fazer essa legislação, fazer com que nos primeiros meses, porventura até anos, seja fácil concretização, porque não há procura por voos noturnos, temos o problema resolvido, e há um tempo para o aeroporto e o país se adaptarem a essa nova realidade. Portanto, julgo que, apesar de estarmos desfasados, de facto, daquilo que era o conteúdo inicial, facilita o nosso trabalho. Eu devo dizer que neste processo de especialidade, o Bloco de Esquerda está empenhado em duas coisas. Uma, em garantir uma maioria parlamentar que possa aprovar a lei para, acima de tudo, limitar e proibir os voos noturnos, e em segundo também para aproveitar este processo de especialidade, porque é essa a função da especialidade, para o melhorar. E, portanto, para melhorar as propostas, eu faria algumas perguntas. Desde logo, no projeto do Bloco de Esquerda, que dizemos que queremos restringir os voos da meia-noite às 6 da manhã, proibi-los, excepto para razões de segurança e para razões atendíveis. Nós, de facto, consideramos que é preciso especificar e definir melhor as razões atendíveis e gostaria também da vossa parte, se tem alguma sugestão para podermos, de forma melhor, legislar com mais qualidade. Também perguntar, uma coisa que surgiu na última audição, se consideram que é necessária uma área tampão, digamos assim, um período tampão, 1 hora, meia hora, quando seja antes e depois deste período da meia-noite às 6, onde, nesse período tampão, seja apenas permitida a aterragem e descolagem de voos com atrasos horários, acontece, ou também, ou de voos de aviões com menos ruído. E gostaríamos de perceber se consideram que há estas necessidades ou não de aprimorar a lei. De resto, já percebemos que concordam com aquilo que é a proposta do Bloco de Esquerda de restringir os voos entre a meia-noite e as 6 da manhã. Julgo que isso seria uma enorme mais-valia para a qualidade de vida de quem vive na zona dos aeroportos, mas também para descarbonizar a economia, que é esse também um objetivo. E por falar em descarbonizar a economia, eu devo lamentar, mas vou ter que sair agora. Nós vamos ver, eu próprio vou ver depois a gravação e elementos do Bloco também estão a ver neste momento a gravação, mas como a audição começou com atraso, eu tenho uma outra reunião a seguir marcada para Aveiro, onde sou eleito e nessa qualidade, e portanto vou ter que apanhar agora o comboio, portanto, literalmente, peço perdão pela minha ausência, mas depois vamos ouvir obviamente as respostas. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do PCP, a deputada Alma Rivera. Obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimentar, antes de mais, a Zero e a PTTA.
pela sua exposição e pelos elementos que nos trouxeram. De facto, elas coincidem com aquilo que têm sido as audições até agora. Em grande parte, a exposição da Zero corrobora as inúmeras queixas que associações de moradores aqui nos trouxeram. Nós já vamos com algumas audições e, portanto, vamos começando, de facto, a cristalizar a ideia de que da parte do PCP já tínhamos de que isto traz muito transtorno para as populações e que é preciso aqui encontrar um equilíbrio que não pondo em causa a aviação em si, mas permita que as populações tenham qualidade de vida, e é isso que temos tentado fazer. Aliás, vai fazer agora um ano que o PCP na Assembleia Municipal de Lisboa instou a Câmara a tomar uma posição e, ao mesmo tempo, a fazer estudo nesta matéria, e, portanto, é alguma coisa que nós já há algum tempo trabalhamos e nos debruçamos. E mais do que uma questão, queria aqui deixar uma reflexão, e foi também a mesma reflexão que deixámos numa anterior audição. É que nós estamos a discutir, no fundo, soluções para um problema que não se solucionará neste paradigma e na forma como está a ser encarada a política para este setor. Porque nós entendemos que a continuidade do aeroporto da Portela não responde à necessidade de termos um aeroporto internacional, sim, mas esta solução Montijo-Portela não é aquilo que se necessita. Aliás, multiplicam-se os impactos em vez de se reduzirem. E, portanto, há algum tempo que dizemos isto, e acho que é impossível não relacionar uma coisa com a outra, porque existe necessidade do investimento e do aeroporto realmente sirva e não continuar com este registro de um caminho que já se percebeu que não resulta, e, portanto, é essa a nossa reflexão de fundo relativamente a esta questão. Muito obrigado, Sr. Deputada. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do CDS, ao Sr. Deputado João Gonçalves Pereira. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Começar a cumprimentar a Zero e a ABDTA. E já as questões já foram aqui colocadas, só apenas reafirmar que os elementos que aqui nos trouxeram permitem concluir, na verdade, que há uma perda de qualidade de vida enorme, seja em Lisboa, seja em Loures, pelos sucessivos abusos, porque é isso que se trata, de sucessivos abusos que têm ocorrido no aeroporto de Lisboa. E, portanto, vamos aproveitar, e o Parlamento está a aproveitar este período também, para poder ponderar uma revisão da lei que seja algo equilibrado, porque tem que se encontrar aqui um justo equilíbrio entre aquilo que é a economia de uma cidade e de uma região com aquilo que é a qualidade de vida de quem cá vive. E, portanto, estou certo que com estas audições, aliás, todas elas vêm reafirmando um bocadinho o mesmo. Ou seja, não me surpreende, até porque também já conhecia, mas não me surpreendem os dados que foram aqui apresentados, e, portanto, há algo a fazer nesta mesma casa. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra à deputada não inscrita, Joacim Catar Moreira, por favor. Sim, portanto, eu iria iniciar por cumprimentar os senhores Francisco Pereira e Rogério Pinheiro, e mais uma vez enfatizar a necessidade e a importância extrema de ouvirmos as associações e as organizações ambientais nesta Comissão do Ambiente, porque recorrentemente, e mais do que até algumas entidades do Estado, mais do que algumas autarquias, são efetivamente os que nos trazem elementos e uma ótica completa, não é?
e absolutamente útil para melhorarmos as atuais iniciativas legislativas e efetuarmos outras, não é? Portanto, nós já andamos aqui de audiência em audiência e eu hoje não iria estar novamente a enfatizar que, na minha ótica, é insuficiente a ótica e o enfoque nos voos noturnos. Nós necessitamos é de reduzir globalmente os voos, taxá-los, investirmos na ferrovia, evitando que uma viagem de avião de Lisboa ao Porto seja mais acessível do que um bilhete de comboio para ali fora. Mas então eu iria perguntar-vos isto, não é? Que era, na vossa ótica, que resolução de futuro é o ideal? E, igualmente, isto não está necessariamente relacionada com estas iniciativas, mas nós hoje votamos durante horas e horas e horas, a hipótese de nacionalização da TAP, digamos, a renacionalização, não é, da TAP. Na vossa ótica, uma renacionalização da TAP é útil para as questões ambientais, facilitaria o cumprimento da legislação, ou acham que não é necessariamente por aí? E é isto só. Muito obrigada. Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos passar para a última ronda, a ronda das respostas, onde cada associação terá entre 3 a 5 minutos para responder às questões. Vamos dar início com a Associação de Sistema Terrestre Sustentável, Associação Zero. Tendo a palavra. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Coordenador. Ora bem, em primeiro lugar, respondendo à intervenção da deputada Rosinha, dizer o seguinte: ou nós levamos a sério realmente a paragem dos voos noturnos, ou não levamos, e, portanto, para nós é vermos aquilo que está na legislação para Frankfurt e que os alemães exigiram na Suíça, em Israel, em Paris, ou seja, com pequenas nuances, mas, por exemplo, o aeroporto de Frankfurt é um bom exemplo. É para perceber que, efetivamente, se é para banir, é para banir. E é isso que nós defendemos, é que não haja qualquer exceção. Portanto, nós, efetivamente, achamos que não deve haver qualquer exceção. Passar um avião, e nós, naqueles mapas de ruído, naqueles gráficos que viram, basta tirar um avião e eu tenho um decréscimo de 1,2 decibel. Porquê? Porque basta alguns segundos com um nível muito elevado para eu subir. E um avião é suficiente para eu acordar. Ou, se eu não acordar, para ter o sono perturbado. Portanto, nós temos que garantir efetivamente o descanso. E nesta fase pós-pandemia, depois daquilo que nós estamos agora a viver, se não conseguirmos mudar alguns aspectos para a proteção da saúde, caros deputados, estamos muito mal, não é? Portanto, é para levar a sério, é efetivamente para não haver quaisquer voos. Bem, um voo de emergência, aliás, essa é uma questão que foi colocada, um voo de emergência, um voo que efetivamente é um voo humanitário, há razões que obviamente justificam, mas isso é possível em todas essas exceções. E, portanto, para nós é muito fácil, é o banir, é o proibir, e mesmo assim
E aliás, há aqui uma questão de equidade. É que o aeroporto de Montijo, no seu estudo de impacto ambiental, diz que também não há qualquer aterragem ou descolagem entre a meia-noite e as 6 da manhã, sem qualquer exceção. Portanto, há aqui um critério de desigualdade entre um sítio e o outro. Quando, sem discutir agora o Montijo, quando a população afetada, no caso de Lisboa ou do Porto, é muito maior do que a população afetada no caso do Montijo. Ora bem, no Porto, realmente o Porto é capaz de... Nós recebemos queixas do Porto, mas mais de Matosinhos. Portanto, efetivamente, há aí algumas diferenças, mas a quantidade de voos no Porto é efetivamente menor. Mas aqui é uma questão de antecipação e de regra. E, portanto, efetivamente, nós achamos que esta legislação desejavelmente seria aplicar a todos os aeroportos. É uma questão de programação. Podemos avaliar, eventualmente, se, em alguns casos, isso perturba as pessoas. E realmente, em alguns casos, nós admitimos que a perturbação pode ser efetivamente mínima, não no caso de Lisboa, não no caso do Porto. Eventualmente, no caso da Madeira, por exemplo, a perturbação é realmente mínima. A aproximação é feita sobre o mar, pelo menos numa das pistas. Quando essa pista é utilizada ao contrário, há alguma perturbação. Mas isso deixamos um pouco em aberto, mas seria também, digamos assim, uma tolerância para uma exceção mínima de um voo até à 1 da manhã, quer dizer, uma coisa eventualmente, não é? Mas em Lisboa, no Porto, onde está em causa a saúde das pessoas e o número de pessoas em causa, e volto a dizer, o nosso desejo é que seja das 0 às 6 da manhã em todos os aeroportos, com esta pequena salvaguarda, se houver razões que o justifiquem para um maior consenso. Nós não concordamos, mas admitimos que em termos de negociação isso pode acontecer. Só dizer, se é possível uma diminuição de acordo com o tipo de avião. Mas estes aviões que nós ali identificámos em 2019 são todos voos da TAP e são todos voos de uma frota moderna. É a A320, nem sequer o A319. Portanto, são voos, efetivamente, são aviões modernos. Aliás, porque se fossem voos antigos, a própria regulamentação europeia não permitiria a aterragem. E, portanto, esta discriminação entre voos antigos e aviões antigos e aviões modernos, para nós não faz sentido. É verdade que um avião antigo faz muito mais ruído, mas os aviões modernos são suficientes para causar suficiente perturbação. Se deveria haver um período de tampão, como o deputado Nelson Parata mencionou, sim, por uma razão simples, para dar essa margem de tolerância, e mais ainda, há uma questão muito simples, Srs. Deputados. Eu tenho uma legislação do ruído que me diz que eu não posso ultrapassar 55 decibel das 11 da noite às 7 da manhã. Façam-na cumprir. É só isto que nós queremos. Façam-na cumprir, porque este regime da meia-noite às 6 da manhã não vai permitir cumprir. Os planos de ação, que ainda estão em falta para o aeroporto de Humberto Delgado, nomeadamente, e outros, não vão permitir cumprir este valor. Portanto, as pessoas vão continuar a não descansar como deviam e a legislação vai estar em cumprimento. E isto é que é preciso resolver também, não é? Ora, bem, em relação à deputada Alma Rivera, quer dizer, como é evidente, somos nós que temos vindo a pedir uma avaliação ambiental estratégica. Porque, efetivamente, e foi o que eu vos mostrei, o ruído de 24 horas está 11 decibel acima. Portanto, eu não consigo compatibilizar. E concordo com o Sr. Deputado do CDS, como é evidente, é preciso fazermos algo. E aqui é preciso proteger a saúde das pessoas. Em relação à Sra. Deputada Joacine, efetivamente nós temos que ter aqui uma visão integrada. E, por exemplo, é inadmissível, e nós temos falado, que as companhias aéreas não paguem impostos. Não pagam impostos sobre os combustíveis. Eu pago o gasóleo e a gasolina, o ISP, eu pago uma taxa, um IVA sobre os bilhetes de comboio, eu pago o IVA. Quer dizer, eu tenho umas isenções escandalosas nas companhias aéreas. E, portanto, é por isso que eu vendo bilhetes. A Ryanair já está a dizer que vende bilhetes a 20 euros agora para as suas 23 rotas para Faro. E a EasyJet para 29 euros. Isto não é compatível com nenhuma descarbonização, nem com diminuições de ruído, nem seja o que for. Portanto, nós estamos aqui a brincar aos voos noturnos, mas a questão é, efetivamente, muito mais dramática do ponto de vista do combate às alterações climáticas. Uma última questão, eu não me vou pronunciar peço desculpa, não vou pronunciar sobre a renacionalização da TAP. Agora, como é evidente, será escandaloso se nós não conseguirmos olhar para o passado em que todas as crises que a aviação teve, houve uma ligeira estagnação ou uma diminuição da taxa de crescimento, mas recuperaram depois de 2, 3 anos.
E isso é o que nós não queremos que aconteça, porque nós queremos que, efetivamente, este setor, que já é responsável por 5% das emissões mundiais e que aumentou as suas emissões 28% nos últimos 6 anos, tem que ter regras que não as atuais. Obrigado, Sr. Doutor. Passo a palavra ao Sr. Secretário-Geral, Dr. Rogério Pinho, da Associação Portuguesa de Transportes e Trabalho Aéreo. Muito bem, vamos então começar pela senhora deputada, que referiu a fiscalização dos incumprimentos. Ora bem, eu devo dizer, naturalmente, sabe, que o Presidente da ANAC, no dia 18 de junho, não, no dia 17 de junho, esteve nesta casa, tocou nesse assunto, dizendo que, em média, houve 1.179 violações destes princípios que estão aqui previstos. Em média, cada violação... Em média, cada violação, o auto de contraordenação levantado corresponde a uma coima de 250 mil euros. E os operadores, eu compreendo que de uma forma que se aceita, tendem a dirimir esta questão em tribunal, porque o Tribunal, também por norma, disse o Sr. Presidente da ANAC, eu não estou a testemunhar por conhecimento próprio, mas estou a fundamentar-me no que o Sr. Presidente da ANAC disse, estas multas reduzem-se em 50% a 75%. Portanto, faz sentido. Quero dizer com isto que uma multa num voo de Nova Iorque para Lisboa de 250 mil euros, se for de facto aplicada como tal, ela é dissuasora. Se começarmos a ratear estes valores, ela poderá deixar de ser dissuasora. Eu devo dizer, relativamente a esta questão, e também penso que pode servir em geral para todos, se me permitirem, que esta questão da franja, obrigado, esta questão que se tinha falado da franja, que eu lhe chamei franja, mas que alguém chamou o período tampão, é particularmente importante para dar cobertura a erros pontuais e dificuldades pontuais de voos. Quero dizer com isto, quem já traz o voo planeado para sair da sua origem às meia-noite e aterrar em Lisboa às 4 da manhã, não pode ser permitido. É uma situação que está perfeitamente fora do enquadramento, não pode ser permitido, não pode ser encaixado em nenhuma exceção. Um voo que sai a uma determinada hora de Nova Iorque, devo dizer, África, América do Sul, tem problemas no embarque, tem ligeiros atrasos que se vão acumulando no embarque. Escola, começa a apanhar vento permanente, que naturalmente estaria previsto pela meteorologia, mas pode-se intensificar de frente. E começa-se a atrasar, certamente, meia hora, 3/4 de hora, e vai precisar de aterrar em Lisboa a 1/4 para 1. Ora, eu acho que esta situação, os seus deputados decidirão se é atendível ou não, mas eu defendo que é mais atendível do que aquele que prepara o seu voo para aterrar em Lisboa às 4 da manhã e, portanto, não se interessando pelo dano que causa. E, portanto, dando aqui assim um pequeno salto ao Sr. Deputado Nelson de Peralta, que saiu, nós concordamos com este período de tampão, período de tampão esse que seria ótimo, os senhores decidirão, para nós ótimo seria 1 hora, depois da meia-noite, 1 hora antes das 6 da manhã. Seguindo o Sr. Deputado Nuno Carvalho, do PSD, ora bem, há diferenças significativas entre o ruído dos aviões, mas temos que compreender que o avião faz o ruído que faz e, portanto, quando eu digo assim, não, os novos motores têm 30% menos ruído, se calhar não vai ser muito detectável, que não seja por aparelhos de medição, essa redução. Mas que há e, portanto, por norma, estes são os aviões do futuro e estes são os aviões que terão que ser utilizados. A operacionalidade do aeroporto do Montijo, eu não sei se ela vai ter muita procura de voos noturnos, é facto que já está decidido que não haverá, e, portanto, eu acho que, ab início,
se vai começar a operar no Montijo sem contabilizar a possibilidade de se fazer voos noturnos ou não. Relativamente à Sra. Deputada Rivero, soluções de um problema que enquanto tivemos o aeroporto de Portela. Bom, isso é, de facto, uma matéria que nos ultrapassa, mas é verdade. O aeroporto da Portela, tivemos lá fora a ver se o Hospital de Júlio de Matos é anterior ou posterior ao aeroporto da Portela. Devo-vos dizer uma coisa, eu gosto deste exemplo, não tome isto como demagogia da minha parte, é também para aligeirar um pouco as coisas. As únicas pessoas que têm direito a criticar o barulho feito no aeródromo de Tires são as residentes no estabelecimento prisional de Tires. O estabelecimento já lá estava quando foi feito o aeródromo. O aeródromo foi feito, não havia nada à volta. As pessoas juntaram as vivendas à rede do aeródromo e hoje não se pode operar ao sábado de manhã e ao domingo de manhã para não incomodar as pessoas e que eu concordo, que estão no descanso. Há aqui um problema que se vai ter que resolver para o futuro e eu penso que o setor da aviação percebeu. Qualquer infraestrutura aeronáutica feita de doravante para o futuro vai ter que ter uma definição de servidões aeronáuticas que vai ser muito penoso do ponto de vista económico, no meu entender, para os sítios onde vão ser implementadas as infraestruturas aeronáuticas. Porque não se pode... Porque há aqui dois caminhos. É deixar de utilizar as infraestruturas aeronáuticas numa determinada hora, ou na totalidade, portanto, deslocá-las definitivamente para fora do país, ou não permitir que as pessoas que vão ser e sabem que vão ser incomodadas pelo barulho se aproximem da infraestrutura aeronáutica. E, portanto, isto vai ser uma questão que a nível mundial se vai equacionar. Porque, se de facto, e Deus queira que assim seja, após a crise, houver novamente um boom de atividade aeronáutica, será bom para o turismo, será bom para o próprio setor, as necessidades dos voos noturnos vão surgir e, portanto, é bom que, de facto, se crie legislação sólida para que não aconteçam, ou que só aconteçam em casos muito especiais, mas a tentação vai ser deslocar as infraestruturas para fora dos núcleos urbanos e não permitir que se construam núcleos urbanos nas proximidades. Por último, relativamente à renacionalização da TAP. Sra. Deputada, eu vou evitar, aqui como o meu colega, dar opinião acerca desse aspecto, vou-lhe dizer o seguinte. Eu fui, por circunstâncias várias, presidente de uma empresa de helicópteros do Estado, em que me tinha que cingir pelas leis, e sendo uma empresa do Estado, eu tinha uma particular preocupação pelo cumprimento das leis, mesmo aquelas que eu nem sempre concordava. Mas era um gestor nomeado pelo Estado, tinha que as cumprir. Se eu quiser ser honesto consigo, eu acho que é mais fácil fazer cumprir alguma legislação através de empresas públicas, porque são muito visadas e têm muitos focos sobre si, do que empresas privadas. Eu até aceito. Mas o que é preciso é que haja uma legislação clara e que, quer seja a parte nacionalizada ou privada, e que ela seja uma legislação clara, discutida, tentar mitigar tanto quanto possível e tentar equilibrar as duas posições, porque devo-vos dizer que eu adoro ver os exemplos dos aeroportos da Europa rica e as pessoas têm que fazer um esforço para perceber que a economia tem que ter algum valor neste processo todo. É óbvio que, reparem uma coisa, é um drama, de facto, não haver impostos sobre os combustíveis da aviação. A circunstância de não haver impostos sobre o combustível da aviação está traduzida nas quantias de dinheiro que Portugal tem ganho do ponto de vista do turismo. É precisamente porque o transporte aéreo é barato. Agora, vamos dizer assim, acabamos... Eu agradeço que conclua. Sim. Obrigado. Acabamos de todo com a aviação. Ponto final. Acabamos de todo. Nem com coisas, por causa das alterações climáticas, acabamos. E depois nós, outros países que vivem do turismo,
encontrarão certamente outro modelo de vida. Mas temos que encontrar outro modelo de vida. Até agora, para vivermos bem com o turismo, temos que trazer, aceito que dentro da Europa possam vir de comboio, do resto do mundo não é fácil, mas as pessoas que viajam querem aproveitar o tempo que estão no seu destino e querem reduzir ao mínimo, ao máximo, o tempo de viagem. E isso faz-se através da aviação. De qualquer das formas, não quero acabar sem dizer que tive muito prazer em estar convosco. Senti que tem o espírito aberto para se discutir este problema e que a APTA, como associação, está disponível para, em caso de ter alguma necessidade, algum detalhe, para além de eu deixar aqui a apresentação, estamos disponíveis para ajudar no que quer que seja. Ok. E concordamos com a paragem dos voos noturnos. Ok. Muito obrigado pelo seu testemunho, pelo seu esclarecimento. Quero também agradecer uma vez mais a vossa presença, por terem aceito o convite e a vossa disponibilidade também para prestar os devidos esclarecimentos. Antes de dar por terminada esta sessão, que gostaria de transmitir aqui aos vários grupos parlamentares, que a Quercus enviou hoje o contributo por escrito, depois será partilhado por todos vós. Estamos à espera do contributo por escrito da RENA e que para a semana teremos cá mais uma audição, onde já confirmaram a Portway, a ANA. Estamos à espera da confirmação da TAP e da Ground Force. Ok? Muito obrigado. Bom fim de semana.